Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal do professor Pedro Mal, seu professor de física, e estarei aqui gravando hoje a prova do IFE 2025.1. Conteúdo quentinho, acabou de sair aí. Estou gravando isso agora no dia 25, né? Na madrugada do dia 25, saiu agora há pouco aí as questões, as provas, né? E estarei resolvendo com vocês as 5 questõezinhas de física, beleza? Antes, não se esqueça, né? Para ajudar a apoiar o canal, inscreve no canal, deixe seu comentário, dá o like aí para colaborar e vamos começar logo após a vinheta. Então, galera, vamos lá começar pela questão 26, uma questãozinha de circuito elétrico, talvez a questão mais difícil da prova? Talvez sim. Vamos lá. Olha só. Questão 26. Leia o texto a seguir. Um resistor dependente luz, LDR, é um dispositivo elétrico semicondutor que possui uma resistência extremamente alta, tá? Ao fluxo de corrente elétrica quando não está na presença de luz. Então, olha só. Ela possui uma resistência extremamente alta quando ela o quê? Quando ela não está na presença de luz. E se a luz atingir o dispositivo, a resistência diminui muito, chegando bem próximo a zero, permitindo que a corrente elétrica flua através dele e chegue aos outros dispositivos ou circuitos elétricos. Então, vamos só anotar essa informação aqui. Ó. Qual é a primeira coisa que a gente tem? Entender o que é esse tal desse LDR, né? O resistor dependente de luz. Então, olha só, o LDR está bem aqui, beleza? E ele fala o seguinte, ó, com luz, né? Quando eu tenho luz, o que vai acontecer? A resistência elétrica, ela diminui muito tendendo a zero. Então, quando tem luz, a nossa resistência elétrica, ela tende a ser zero, tá? Ou seja, ela tende a um valor muito baixo que a gente pode considerar como zero. Quando não tem luz, ou seja, quando eu não tenho nenhuma luz incidindo nesse LDR, o que vai acontecer? A resistência, a questão fala que é muito alta. O que significa uma resistência muito alta? Uma resistência muito alta, né, vai ser um resistor que vai se opor quase, vai consumir quase toda a tensão ali do seu circuito, ou seja, vai ter uma maior parte daquela de tensão para ele. A gente pode falar uma resistência muito alta, essa resistência ela tende ao infinito, tá? Infinito significa que ela é muito alta. Aí a questão fala, ó, usando o LDR, como descrito no texto, e uma bateria de 12 volts e 5 resistores enumerados de 1 a 5 de resistência elétrica igual a 6 sétimos de ohm, um aluno construiu um circuito elétrico simples conforme ilustrado na figura a seguir. Então, a gente tem esse circuitozinho que a gente vai ter que analisar aí e fala o seguinte, com base nas informações, assinale a alternativa correta. Então, para a gente buscar a alternativa correta dentre essas opções, tá? Antes, vamos reparar uma coisa aqui só que a gente já vai fazer de cara. Eu tenho aqui, ó, os resistores 3, 4 e 5, eu tenho que eles estão em 2, 3 e 4, desculpa, eu tenho que eles estão em paralelo entre si, né? Então, antes de eu fazer minha análise, eu já vou pegar esses 3 resistores. Quando eu tenho 3 resistores de mesma resistência, ó, de resistência 6 sétimos de ohm em paralelo, para eu achar a resistência equivalente desses resistores em paralelo, basta eu pegar a resistência deles, né, que no caso é 6 sétimos, e dividir essa resistência pelo número de resistores, ou seja, dividir por 3. Dividir 6 sétimos por 3, o 6 vem dividindo, o 3 vai dividindo o 6 ali, né? E fica 2 sétimos, né, de ohms. Só para a gente dar uma simplificada, porque a gente vai fazer uma análise agora, que vai ser a seguinte. Vamos ver o que acontece, antes de eu até ler as alternativas. Vamos ver o que acontece com o circuito elétrico quando eu
tenho, né, luz e quando eu não tenho luz. Vamos aqui, ó, eu preparei já um desenho, ó. Com luz, o que a gente sabe? Quando eu tenho luz, ó, ele falou que a nossa resistência, né, o nosso valor da resistência, ele tende a zero. Se ele tende a zero, é quase como, galera, se esse resistor que está aqui formando o LDR, ele se transformasse em um fio, né? Ou seja, como a resistência é quase zero, é como se esse LDR aqui, ó, ele se transformasse em um fio, ou seja, né, como se isso daqui tivesse em curto, né? Aqui eu tenho um curto-circuito. Se eu tenho um curto-circuito, o que acontece? Esses três resistores, o 2, o 3 e o 4, que eu já representei aqui, eles não vão participar do meu circuito. Por quê? Ó, a minha corrente elétrica ela vai sair daqui, ela vai passar pelo 1. Quando ela chega nesse ponto aqui, ó, quando eu tenho um curto-circuito, ou seja, um fio com a resistência próximo de zero ou algo com a próximo de zero, a corrente elétrica ela tende a vir por esse caminho, né? E voltar para a fonte. Ou seja, ela não passa por aqueles resistores 2, 3 e 4. Tá? Então, no meu circuito com luz, eu tenho ó, só o resistor 1 e só o resistor 5 em série participando aí do meu circuito. Beleza? E agora, o que acontece quando eu não tiver luz? Aí sim, quando eu não tiver luz, esse resistor LDR aqui, né, esse semicondutor aí que a questão fala, ele vai participar do seu circuito, certo? E aí o que vai acontecer? Como essa resistência aqui ela é muito alta, né? Essa resistência agora, ó, quando eu não tenho luz, R tende ao valor muito alto, ou seja, R tende ao infinito. O que significa agora que vai acontecer? É como se agora, né, a corrente ela saísse, agora tem uma resistência muito grande para baixo, então a corrente ela vai preferir vir para cá. E aí ela vai voltar. Então ela vai fazer esse caminho aqui, passando aqui pela parte em paralelo que eu já escrevi aqui tudo junto, que a gente já sabe que esse resistor aqui, né? Esse conjunto aqui vale o quê? Vale 2 sobre 7 ohms. Tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora, o que eu tenho que fazer é analisar, sabendo dessas duas situações, quando eu com luz e sem luz, o que as minhas alternativas estão pedindo. Então, ela pediu, com base nas informações adicionais, assinale a alternativa correta. A primeira, caso o circuito seja ligado em um ambiente muito escuro, ou seja, um ambiente muito escuro aí, vai ser um ambiente sem luz, né? Um ambiente muito escuro, os resistores 2, 3 e 4 não irão ser percorridos por corrente elétrica. Então, em um ambiente muito escuro, sem luz, ele fala que os resistores não serão percorridos, mas a gente viu que quando eu não tenho luz, eles vão ser sim percorridos, porque como a resistência daqui é muito alta, a corrente ela prefere passar quase que por toda, né, totalidade aqui nos resistores 2, 3 e 4, depois de passar no resistor 1. Então, essa alternativa aqui está incorreta. E aí, letra B. Caso o circuito seja ligado em um ambiente muito escuro, então, novamente, é um ambiente muito escuro, o resistor 1 será percorrido por uma corrente elétrica de 6 amperes. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui, ó, então eu estou sem luz. Repara, quando eu estou sem luz, esse resistor aqui, esse LDR aqui, na verdade, pessoal, é como se ele não tivesse o quê? Ele não tivesse participando do meu circuito, porque a resistência dele é muito alta, né? Então, quase toda a corrente, praticamente toda a corrente, quando a gente fala que esse R tende ao infinito, prefere passar por esse lado aqui, tá? E aí a gente sabe que as resistências de 1 e 5, que são iguais, elas valem quanto? Elas valem aí 6 sétimos, né? 6 sétimos. E aí, repara, o que vai acontecer? Nesse caso,
eu vou ter, ó, como eu já mostrei anteriormente, esse circuito aqui, ó. Ou seja, 1 em série com a resultante de 2, 3 e 4, que a gente já calculou, em série com 5, né? Então, vamos fazer essa continha aqui. Se eu quero saber qual é o R equivalente desse circuito, basta eu somar todas essas resistências. Então, 6 sétimos eu tenho duas resistências, então vai ficar 2 vezes 6 sétimos mais, né, 2 sobre 7. Então, aqui, a minha resistência equivalente, ela vai ficar igual 2 vezes 6, 12. 12 mais 2, 14. Então, fica 14 sobre 7, que é igual a 2 ohms. O que significa? Esse resultado significa que todo esse circuito, 1, 2, 3, 4 e 5, quando eles estão ligados sem luz, eles se comportam como um circuito assim, né, onde 2 e 3 e 4, obviamente, têm resistências individuais, mas eu já estou considerando aqui a resistência equivalente, e esse circuito tem resistência equivalente igual a 2 ohms. Se esse circuito ele tem resistência equivalente igual a 2 ohms, significa o quê? Que eu posso calcular qual é a corrente elétrica dele, porque se eles estão em série, lembra que em série a corrente é a mesma para todo mundo. Então, a corrente que passa por 1, passa por 2, 3 e 4, obviamente quando chega lá em 2, 3 e 4, né, eu já estou considerando aqui, mas obviamente essa corrente se divide por 3, né, eu estou considerando a soma dessas correntes aqui dividido por 3, tá? E ela volta para 5 e volta para a sua fonte. Beleza? E eu posso calcular utilizando a lei de Ohm, né? A lei de Ohm vai falar para a gente o seguinte, que a corrente elétrica aí, ela vai ser igual ao U total da bateria dividido pela resistência equivalente total. O U total vale 12 volts, então 12 volts dividido por 2 ohms, que é o valor aí da resistência equivalente. 12 por 2, 6 amperes. Então, olha só o que a gente encontrou. A gente encontrou que a corrente total da sua bateria aí, ela é exatamente 6 amperes. E repara, a corrente que sai aqui, de 6 amperes, ela é a mesma corrente que passa pelo resistor 1. Então, a gente pode ver que nossa alternativa aí, nosso gabarito, né? Essa aqui vai estar correta. Portanto, letra B é o nosso gabarito aí. Então, ó, só para a gente conferir, ó, a C e a D estando incorreta, caso o circuito seja ligado em um ambiente muito claro, todos os resistores serão percorridos pela mesma corrente elétrica A de 2 amperes, né? Então, ó, caso o circuito seja ligado em um ambiente muito claro, o que vai acontecer? Em um ambiente muito claro, você poderia fazer a conta aí, ó. Você vai, ó, ter esse circuito aqui agora, né? E você vai pegar o resultado disso e dividir por 12 dividido por isso, né? E a gente sabe que estaria incorreto porque nem todos vão percorrer corrente. Na verdade, a gente não precisava nem fazer conta, porque o 2, o 3 e o 4, a corrente que passa por eles é zero. Como aqui fala que todos os resistores serão percorridos por corrente, né? Esses aqui não, porque esse daqui é zero, então não tem corrente. Então, esse daqui estaria incorreto. E caso o circuito seja ligado em ambiente muito claro, apenas os resistores 2, 3 e 4 irão ser percorridos por corrente elétrica. A gente acabou de ver que exatamente não. Esses resistores não serão percorridos por corrente elétrica nenhuma. Tá? Então, essa aqui também está incorreta. Portanto, o gabarito dessa questão aí é letra B. Tranquilo? Então, questãozinha 26 feita. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, galera. Então, questão 27 aí da prova, ela fala o seguinte, ó. Um fenômeno auditivo bem conhecido é o eco, né? Ele ocorre quando um som que foi emitido por uma certa fonte atinge nosso tímpano em tempos diferentes. Por exemplo, quando é refletido por uma superfície.
O tempo mínimo de defasagem ao atingir o tímpano entre essas ondas sonoras para causar o efeito eco é de 100 milissegundos, né? Então, o que significa esse tempo? Significa que para o nosso ouvido, né, para a gente, né, entender que aquele som é um eco, a diferença, né, entre as ondas sonoras, né, ela tem que ser de no mínimo 100 milissegundos. Se for menos de 100 milissegundos essa diferença, a gente não consegue perceber esse fenômeno que é o eco. E falo também, sabemos também que o ouvido humano é capaz de captar som com frequências que variam numa faixa de 20 Hz até 20 mil Hz. Aí já vamos lembrar das questões, das características fisiológicas do som. Não é? Quanto mais grave o som, então aqui, ó, aqui eu tenho um som grave, menor a frequência. E quanto mais agudo o som, maior a frequência. Então aqui eu tenho um som mais agudo, né? 20 mil Hz é muito mais agudo que 20 Hz. E que a velocidade de propagação é de aproximadamente 340 metros por segundo no ar. Baseado nessas informações, assinale a alternativa incorreta. Então essa aqui não tem jeito, a gente vai ter que fazer letra por letra aí, até identificar, ver qual alternativa ela é incorreta. Na letra A, vou colocar aqui, ó, na letra A, ele pergunta o seguinte: o som mais agudo que um ser humano é capaz de ouvir tem comprimento de onda de aproximadamente 1,7 centímetros. Como é que a gente acha se isso é correto ou não? A gente tem que achar se o som, vai fazer uma conta e ver se vai dar 1,7. E que conta que a gente vai fazer? A gente vai usar a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Como eu quero o comprimento de onda, né? O comprimento de uma onda, ela vai ser simplesmente a sua velocidade de propagação dividido pela sua frequência. Como eu quero aqui, ó, na letra A o som mais agudo, o som mais agudo é o de 20 mil. Então, vou substituir aqui. A velocidade é 340, a frequência é de 20 mil. Então, 340 dividido por 20 mil. Simplifico aqui um zero. 34 dividido por 2.000. 34 dividido por 2.000, eu posso fazer isso aqui, ó. É a mesma coisa que 34. 2.000 é 2 vezes 10 elevado a 3. Né? Agora eu divido 34 por 2. Isso vai dar 17. Né? E o 10 a 3 sobe como 10 a menos 3. Então fica 10 a menos 3. Aqui está metro. Como o centímetro é 10 a menos 2, eu vou andar com uma casinha com a vírgula, né? Portanto, o comprimento de onda aqui, ele vai ser de 1,7 vezes 10 a menos 2 metros. Lembrando que o menos 2 equivale ao centímetro, né? Então, significa que o comprimento de onda é igual a 1,7 centímetros. Beleza? Então, isso a gente identifica que a letra A está correta. Vamos para a letra B agora. A letra B, ela fala o seguinte, ó, um som com comprimento de onda de 2 metros, né? Então, comprimento de onda de 2 metros pode ser ouvido por um ser humano normalmente. Então, o que a gente tem que fazer agora? Calcular qual é a frequência dessa onda de 2 metros e ver se está na faixa entre 20 e 20 mil Hz, que é o que o ser humano consegue escutar. Então, na letra B, eu vou calcular agora a frequência. E frequência nada mais é do que velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, novamente, equação fundamental da ondulatória, só que achando a frequência agora. E eu vou achar a frequência para quê? Para uma onda, né? Uma onda de 340 metros por segundo, que tem 2 metros de comprimento. Essa onda, ela vai ter um total de 170 Hz. 170 Hz está entre 20 e 20 mil. Então, eu tenho que a letra B também está correta. Beleza? Ela vai poder ser ouvida se ela estiver entre essa faixa.
Letra C. Uma pessoa diante de uma grande parede, ou seja, que tem 20 metros de distância, poderá ouvir o eco de sua voz, considerando o tempo que a onda sonora refletida pela parede leva para chegar ao seu ouvido. Então, o que acontece? O eco vai ser o fenômeno que ela vai falar, a voz dela vai refletir na parede e voltar. Se esse tempo for maior do que 100 milissegundos, né, ela consegue escutar e diferenciar isso como fenômeno do eco. Se for menos, né, aí ela não consegue fazer essa diferenciação entre a voz que sai da boca dela e a voz que está sendo refletida. O único cuidado que você tem que tomar aí é que quando você tem uma onda, ela vai 20 metros e volta 20 metros. Ou seja, o tempo que ela demora é o tempo dela percorrer 40 metros e não só os 20 metros. Beleza? Então aqui, ó, na letra C, eu vou ter que achar um tempo. Aí eu vou usar a formulazinha mesmo da velocidade. ΔT é igual a espaço sobre, né, velocidade. Então, só que aqui eu vou ter 2 vezes a distância, né, que é 2 vezes 20, dividido pela velocidade da onda. Então, ΔS sobre V, não é? ΔS 2D, 20 na ida e 20 na volta, e V os 340 metros por segundo. Então, isso daqui vai ficar 2 vezes 40 dividido por 340. Né? 2 vezes 4, 8. 8 dividido por... Eu coloquei certo aqui, não. Pera aí, rapidinho. Não é 2 vezes 40, não. Que é 2 vezes 20, que dá 40, né? 40. Aqui vai dar 4. Dividido por 34. Se você lembrar que 4 vezes 10... desculpa. 4 vezes 8, né? Dá 32. Esse valor aqui, 2 dividido, né? Por 4 dividido por 34, isso vai dar aproximadamente 0,11. Né? Aproximadamente 0,11 mais algumas coisas. Como ele quer em milissegundos, né? Para passar para milissegundos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar isso daqui por 1000. 1, 2, 3. Então, isso daqui dá aproximadamente algo em torno de 110 milissegundos. Como 110 milissegundos é maior do que 100 milissegundos, então essa pessoa ela consegue ouvir, né? Ou seja, ouvir o eco, ela consegue diferenciar a sua voz. E agora, na letra D. A letra D, ela fala o seguinte, a gente já sabe que tem que ser a resposta correta, né? Mas vamos conferir. A nota musical Lá, 440 Hz, tem um comprimento de onda de aproximadamente 7,7. Então, novamente, para eu achar o comprimento de onda, né, eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar a velocidade e dividir pela frequência. Então, só eu repetir essa continha aqui. Né? A velocidade, 340. A frequência, né? 440 Hz. A gente já viu aqui que isso daqui não tem como dar 7,7, né? Vai dar um valor menor do que 1. Então, 34 dividido por 44, você não precisava nem fazer essa conta, porque ela vai dar um valor menor do que 1. Na verdade, se você fizer aí 34 dividido por 44, isso vai dar aproximadamente 0,77, né? 0,77 metros. Você nem precisava, na hora do vestibular, fazer essa conta, né? Porque quando a gente está fazendo uma questão de verdadeiro ou falso, na verdade, né, incorreta, correta, na verdade, basta a gente ter certeza que aquela opção é correta ou incorreta para a gente já pular ela. A gente não precisa terminar a conta, obviamente, né? Então, a letra D é a incorreta, logo, eu tenho que a nossa resposta certa, né, como eu quero a incorreta, é a letra D. Tá? Nossa resposta alternativa para marcar a correta é a incorreta nesse caso.
Beleza? Deu para pegar? Essa foi tranquila, era só aplicar aí, né, o conceito da equação fundamental do ondulatório, né, lembrar aí do eco, que a questão até explica pra gente. E é isso. Valeu! Bom, vamos lá, questão 28 aí da prova 2025.1 do IF, questão de física. Vamos começar. Essa questão, ela caiu várias vezes em provas anteriores também, e ela fala sobre a questão de economia, né? Economia em relação à energia gasta de vários aparelhos. Então ela fala o seguinte, ó, José está querendo diminuir o valor pago, né? Então ele quer diminuir o valor pago da sua tarifa em energia elétrica. Para fazer isso, ele pensou em algumas estratégias, sendo 4 opções de mudança na sua rotina. Primeiro, ele quer automatizar 3 lâmpadas, né, na frente de casa, de 12 watts cada, as quais atualmente ficam acesas durante 12 horas para ficar apenas 4 horas. Então, o que nesse caso ele quer fazer? Ele quer diminuir, né, o tempo, ele quer economizar aí num tempo de 8 horas, né? Tirar 8 horas de funcionamento dessa situação. Na 2, ele fala o seguinte para gente. A economia dele é pegar um motor de 2 cavalos de potência da piscina para funcionar ao invés de 2 horas, o quê? Ao invés de 3 horas, funcionar 2 horas. Então, ele quer economizar aí, nesse caso, um tempo de funcionamento de 1 hora. Só estou anotando isso aqui que a gente vai precisar depois. Na 3, ele fala que ele quer fazer o seguinte, ele quer diminuir o tempo de acendimento de uma luz automática de 20 watts, né, reduzindo 0,5 de uso diariamente. Então, aqui, ó, ele vai pegar essa lâmpada e vai economizar 0,5 horas, né, para essa lâmpada. E na 4, ele vai trocar o seu chuveiro de 7.500 watts para um de 5.500 watts e ele vai continuar com o mesmo tempo de uso, né, de 0,5 diariamente. Então, aqui ele vai continuar com 0,5 diariamente, só que ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir a potência de 7.500 para 5.000, ou seja, ele vai reduzir a potência em 2.000 watts, tá? E ele fala o seguinte aqui para gente. Considerando que o mês tem 30 dias e que o custo do quilowatt da casa é de 80 centavos, assinale a alternativa incorreta, use 1 cavalo vapor igual a 700 watts. Né? Aí você ia ter que ver qual a alternativa é certa e qual é a alternativa incorreta. Todas as alternativas, se você for ler aqui, elas estão referentes à economia, né? Então, o que a gente vai fazer? Essa questão seria uma questão chata, uma questão grande, com muitas contas, mas que você pode reduzir a sua análise, principalmente se você tiver o método certo de pensar e começar o seu raciocínio. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a energia de cada uma dessas 4 alternativas que ele vai deixar de gastar. Beleza? Então, eu já vou começar calculando a economia. Eu poderia calcular quanto que era antes e quanto que era depois e diminuir uma pela outra, só que eu estaria perdendo tempo. Então, como eu já quero saber da economia, eu já vou calcular quanto de economia de energia ele tem em cada situação. Vamos começar aqui, então, pela situação da energia. Quanto de energia ele economiza na primeira situação? Bom, na primeira situação, ele vai economizar energia fazendo o quê? Ele vai manter as lâmpadas, né? As 3 lâmpadas da frente da casa de 12 watts cada, né? E ele, em vez de fazer essas lâmpadas elas ficarem acesas durante 12 horas, ele vai fazer essas lâmpadas ficarem acesas, né? Durante apenas 4 horas. Ou seja, ele vai ter uma economia aí, né? De 8 horas no tempo de utilização de cada um. A gente tem que lembrar que a energia nada mais é do que a potência vezes o tempo. Então, vamos aplicar essa ideia aqui. Então, eu tenho 3 lâmpadas, né? 3 lâmpadas, cujo cada lâmpada ela tem quanto de potência? Ela tem 12 watts de potência, certo? 12 watts de potência.
e eu vou deixar de utilizar elas por 8 horas, ou seja, aqui eu já estou calculando a economia, então tem que multiplicar isso por 8. Então vamos ver quanto, né, as 3 lâmpadas vão economizar em quê? Em watt-hora. Né? Então, ó, 3 vezes 12 vezes 8. Tá? 12 vezes 8, 96. Né? 12 vezes 8, 96. Vezes 3, 288. Então, aqui, ó, 288 watt-hora. Eu poderia aqui passar para quilowatt-hora também, né? Se eu já quiser. Para passar para quilowatt-hora, basta você dividir isso daqui por 1000, né? Porque 1 kW tem 1000 watts, certo? Então, isso daqui resultaria, né, em 0,288 kWh. Isso aqui seria a energia economizada na situação 1. Vamos ver agora na situação 2. Então, a energia economizada na situação 2. Na situação 2, você tem o quê? Você tem uma bomba d'água de 2 cavalos de potência. Aí, ó, observa que cada cavalo equivale a 700 watts. Então, 2 cavalos, 1.400 watts. E você vai economizar 1.400 watts em quê? Vai economizar isso durante uma hora. Então, você vai ter aqui 1.400 watts economizados em uma hora, né? Então, você vai ter o total de 1.400 watt-hora. Isso aqui, novamente, né? Dividindo isso por 1000 para passar para quilowatt, você vai ter que isso equivale a 1,4 kWh de energia economizada. Então, ó, só com o motor aí você economiza muito mais energia, né, do que ali no que você fez com a lâmpada. Vamos para a economia na terceira parte aí, na terceira proposta que ele fez. Então, a economia na terceira parte que ele fez vai ser igual. Ele vai fazer o quê? Ó? Ele vai diminuir o tempo de acendimento de uma luz de 20 watts, ele vai reduzir 0,5. Então, aqui eu já tenho economia. Então, eu tenho 20 watts, né? Multiplicado por 0,5. Isso aqui é uma economia apenas de 10 watt-hora. Lembrando que isso aqui tudo eu estou fazendo para um dia só, tá? Depois eu vou ter que multiplicar esses valores por 30, mas antes eu vou só ver a economia por dia aqui. Então, novamente, aqui, né, eu divido isso aqui por 1000 para passar para quilowatt. Então, isso daqui vai ser igual a 0,0, né, 0,1 kWh. Eu poderia ter feito isso aqui até no final também, né, mas agora que eu já comecei, tá tranquilo. E na quarta situação, ele vai trocar, na verdade, é a potência. Então, ele vai diminuir, deixar de gastar 2.000 watts de potência, né, a cada tempo de uso aí. E ele vai manter o tempo de uso dele de 0,5 horas. Então, aqui, novamente, fazendo esse cálculo, eu vou ter aqui, ó, o cálculo do 4. Vai ser, ele vai economizar 2.000 watts, isso em 0,5 horas. Ou seja, ele vai ter economia de 1.000 watts-hora. Novamente, dividindo por 1000 para passar para quilowatt. Isso aqui dá exatamente, né, 1 kWh. Beleza? Então, olha só, antes da gente, a estratégia aqui era você já começar pelas coisas que você não precisa, por exemplo, olhar para C e para D, para ver se elas estão certas ou estão erradas, né? O jeito de você resolver essa questão, a ordem, ela facilitaria você, né, achar a certa e a errada. Então, olha só, a C e a D dá para responder só pegando a economia, né, feita em cada um dos dias. Na C, ela fala, a estratégia que resulta em menor economia é a 3. Então, ó,
A 3 realmente, ela é que tem menor economia, ela é só economia 0,001 kWh. Então aqui, essa aqui estaria correta. E a D fala, a estratégia que resulta em maior economia é a 2. E realmente, a maior economia, 1,4 kWh, é a 2. Então a gente já vinha ver que essa está certa também. Tá? E agora você, olha como você ficaria com duas opções. Ou você faz todas as alternativas, ou você só faz a 2 e a 4. É muito mais fácil a gente fazer a letra B. Se a letra B estiver certa, né, significa que a A está errada. Se a letra B estiver errada, significa que a B é a incorreta. Né? Então, bastava a gente pegar aqui, ó, e fazer da 1 e da 4. Né? Que era muito mais fácil que eu fazer a conta de todas. Né? Porque como eu já eliminei a C e a D, falta só eu ver entre a B e a A. A B, ela fala que adotando apenas a estratégia 2 e 3, ele economizaria aproximadamente R$ 57,60. Vamos pegar, ó, a 2 e a 4. A 2 e a 4, o que acontece? Para eu calcular qual deve ser o quanto de gasto, né? Vamos pegar aqui, ó. A 2, ele gastou aí, por dia, 1,4 kWh. Eu tenho que pegar e fazer o quê? Multiplicar isso por 30, que são 30 dias, e multiplicar isso pelo preço do quilowatt-hora, que vale 0,80 centavos, certo? Então, quando você fizer isso, né? 1,4 vezes 30, né? 1,4 vezes 30 vezes 0,8, você vai ter isso daqui, um total em reais de 33,6 centavos. Você poderia fazer junto também, né? Você poderia somar esses dois aqui e já fazer junto. Fiz separado aqui, acho que é a hora. Mas não tem problema, vamos fazer aqui a 4 separado. Você poderia fazer isso junto. A 4, você tem 1 kW, né? 1 kWh. Você tem que, novamente, multiplicar isso aqui por 30 e multiplicar isso aqui por 0,80. Poderia ter feito, por isso que eu falei que eu poderia ter feito isso junto, né? Era só somar 2,4 vezes 30 vezes 0,80. E aí, a gente tem que isso daqui vai dar o total de 30 vezes 0,8, né? 30 vezes 0,8, que dá 24. Beleza? Então, isso daqui, R$24. Somando esses dois valores aqui, você tem exatamente ali, ó, os R$57,60. Né? R$57,60. Então, aqui seria a sua economia se você realizasse os passos 2 e 4. Né? Então, essa daqui estaria certa, né? Como ele quer a incorreta, a única incorreta é a letra A. Não precisaria nem fazer essa conta toda. A letra A você poderia até fazer. Você tem que fazer de tudo, somar, multiplicar por 30. Mesma coisa que a gente fez na letra B, só que levando em consideração o 1 e o 3 também. Beleza? Essa questãozinha aí caiu bastante. A gente chegou a fazer aí na live, quem acompanhou. A gente fez questõezinhas sobre isso na live. E é isso. Vamos para a próxima questão aí. Bom, vamos lá. Questão 29, questãozinha de cinemática, velocidade média. Que não caiu nas provas de 2024 quase, essa parte aqui de velocidade média e tal. Mas foi uma questãozinha bem tranquila aí. Só os cálculos que a gente deveria tomar cuidado. Então ele fala o seguinte, ó. Marco está cursando arquitetura e para conseguir se manter em seu curso, começou a trabalhar. Para se deslocar entre o trabalho, faculdade e casa, ele usa uma bicicleta comum, pedalando 27 km por dia. Vendo o esforço de Marco, o seu tio decidiu dar de presente uma bicicleta elétrica. Sabendo que a velocidade média de Marco durante o deslocamento com a bicicleta comum e a bicicleta elétrica, então ó, a primeira, bicicleta comum, 15 km por hora, e a bicicleta elétrica são
aí 24 km por hora. Ele quer saber quanto tempo, em média, Marco economizará por dia ao utilizar a bicicleta elétrica ao invés da bicicleta comum. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é só você fazer a subtração entre dois tempos. O tempo com a bicicleta comum, que ele demora mais tempo, menos o tempo com a bicicleta elétrica. Então, na prática, o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. A gente tem que calcular o tempo, né? A diferença de tempo que ele vai... Vou colocar assim, ó. A diferença de tempo que ele vai ter vai ser exatamente o tempo com a bicicleta comum menos o tempo que ele leva, né, com a bicicleta elétrica. Beleza? Repara, a distância que ele percorre é a mesma. O que vai mudar são as velocidades, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, que a distância, ou a diferença do tempo que ele vai percorrer, ΔT, né? V é ΔS sobre ΔT, então ΔT é o quê? ΔT é o ΔS dividido, né, pela velocidade. Então, aqui é a velocidade da bicicleta comum menos, aqui, ó, o ΔS dividido pela velocidade da bike elétrica, tá? Repara que você vai ter que substituir aqui, ó, ia ser 27 dividido por, né, 15 menos 27 dividido por 24. Você pode substituir, fazer a conta, ser feliz e depois passar para minutos. Vamos tentar brincar um pouquinho com essa expressão aqui. Ó, eu posso pegar e fazer o seguinte. Eu posso pegar aqui, ó, e fazer o MMC entre essas duas coisas, só para a gente brincar. Ó, eu vou multiplicar aqui embaixo por VE e em cima por VE também, né? Só pegar aqui, ó. Estou fazendo o seguinte, ó, multiplicando embaixo e em cima pelo mesmo termo, ou seja, por VE. E aqui eu vou multiplicar embaixo e em cima pela velocidade, né, da bicicleta comum. Isso aqui é só porque eu quero simplificar para não precisar errar, fazer contas demais. Então, eu vou ficar com o seguinte, ó, no meu denominador, eu vou ficar com VC vezes VE, né, o mesmo denominador. Então, eu vou poder repetir ele. Então, vai ficar aqui, ó, VC vezes VE. E em cima, vai ficar ΔS vezes VE menos ΔS vezes VC. Como ΔS é comum, né, o mesmo termo para as duas equações, eu posso, né, colocar ele em evidência. Então, vai ficar ΔS, abro parênteses, VE menos VC, né, dividido pelo produto de VC vezes VE. Desse jeito aqui fica mais fácil, parece que não, mas fica, tá? Porque agora, ó, vou substituir os valores. Quanto que vale o ΔS? O ΔS vale 27. Então, fica 27. Aqui, entre parênteses, vai entrar a diferença das velocidades da bicicleta elétrica, que é de 24, menos a velocidade da bicicleta comum, que é de 15. Isso aqui tudo dividido, né, pelo produto de 24 vezes 15. 24 menos 15, isso daqui dá 9, né? Então, aqui eu vou ter que isso é igual a 27 vezes 9. Tabuada de 9 é mais fácil, né? 27 vezes 9 vai dar 27 vezes 10, 270. 270 menos 27. Então, isso aqui dá 243 em cima. Né?
E na parte de baixo, 24 vezes 15. 24 vezes 15, isso daqui vai dar 360. Eu poderia ter até feito outra simplificação ali, mas tudo bem. 360. Agora, você pode fazer o quê? Isso daqui está em qual unidade de medida? Se a gente usou, ó, 15 km por hora e quilômetro, isso daqui está em hora, né? Antes de eu fazer aqui a simplificação, eu posso passar para minuto, que é só eu multiplicar isso aqui por 60, né? E aí 60, ó, repara, 60 e 360 são múltiplos, né? 360, ele é múltiplo de 6, então eu posso simplificar, ó. Simplifica esse 60 com o 360, sobra o quê? Sobra o 6 ali, né? Se sobra o 6, isso significa que o seu resultado, né, da diferença entre os tempos, agora já em minutos, vai ser de 243 dividido por 6. Aí agora é mais fácil de você comparar lá com as alternativas, ó. Só você comparar com as alternativas e ver que tem que dar um desses valores aqui. Se você comparar certinho aí, você vai ver que 243 dividido por 6 é igual a 40,5 minutos, tá? Então, esse daqui, ó, é o nosso... a diferença entre os tempos, né? Então, significa o quê? Significa aqui, ó, letra C é a nossa resposta, né? Então, ele vai economizar, ó, 40,5 minutos andando de bicicleta elétrica, ao invés de andar com a bicicleta comum. Uma baita economia aí de tempo, né? Por dia, né? Quase aí, quase bem perto de 1 hora aí por dia, quase, né? Indo e voltando para casa, tá? Beleza? Então, questãozinha de cinemática, beleza? Você poderia aqui, ó, no começo, Pedro, precisava fazer isso tudo? Não, poderia substituir aqui, ΔE sobre V, calculava, ΔE sobre VE calculava, só que você ia ficar com números bastante quebrados. Você vê que aqui, ó, quando eu faço essa junção, a minha simplificação ocorre de forma mais natural. Então, obviamente, o domínio da matemática é importante nesses aspectos aí, para você ter o quê? Para você ter mais facilidade em errar menos, porque isso aqui parece que eu tenho chance de errar mais, mas não. A chance de você errar é muito mais você fazendo esses cálculos malucos aqui. E aí, repara que as respostas estão muito perto uma da outra, né? Então, qualquer erro de cálculo aí pode resultar no erro da resposta final. Beleza? Então, essa aí foi a penúltima questão. Vamos para a última questão da prova. Vamos lá, galerinha. Última questão, questão 30, para a gente fechar com chave de ouro aí. Questãozinha de termodinâmica, máquinas térmicas, questão bem tranquila aí sobre rendimento de máquinas térmicas. Então ele fala o seguinte, ó, as máquinas térmicas têm uma limitação física em relação à sua eficiência, né? Elas são limitadas aí pelo ciclo ideal do ciclo de Carnot, que tem a maior eficiência possível atuando entre duas temperaturas fixas, como ele fala. Então tá aqui, ó, a palavra ciclo de Carnot já te identifica isso. Sabendo disso, qual seria aproximadamente, né, a maior eficiência possível de uma máquina térmica que tem como sua maior temperatura 477 graus Celsius, né? Então, maior temperatura, e sua menor temperatura de 27 graus Celsius. Vamos lembrar como é que a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica, né? Ele é dado por Ni, tá? E esse rendimento ele é igual ao quê? Quando é a máquina térmica de Carnot, esse Ni é igual a 1 menos o quê? Menos a temperatura da fonte fria dividido, né, pela temperatura da fonte quente. Nesse caso, a temperatura da fonte fria é 27 graus Celsius e a temperatura da fonte quente 277. Um detalhe muito importante, não se pode substituir as temperaturas na escala Celsius aqui em máquinas térmicas. Lembra que na termodinâmica, quando a gente estuda os gases, depois vai para máquinas térmicas, a temperatura ela tem que estar no sistema internacional, nossa escala absoluta Kelvin. Então, para a gente fazer essa conversão, a gente já vou colocar aqui, ó, a temperatura, deixa eu só trocar a cor aqui, a temperatura da fonte quente, né?
ela equivale aí aos 477 graus Celsius. Para passar de Celsius para Kelvin é fácil, né? Basta a gente somar esse valor aqui, 273, né? Então, isso daqui daria um total de 750 Kelvin. Então, essa seria a temperatura da sua fonte quente. A temperatura da sua fonte fria, fica até mais fácil a gente fazer a continha aí, é de 27 graus. 27 graus Celsius. Então, a gente soma 273 a essa temperatura para passar para a escala Kelvin, né? Isso aqui dá um total de 300 Kelvin. Então, agora basta correr para o abraço, não tem mistério. O rendimento Ni, ele vai ser igual a 1 que subtrai TF 300 dividido por TQ 750. Dá uma simplificada aqui, fica 30 sobre 75. Ambos são divisíveis por quê? Por 5, né? Posso dividir em cima e embaixo aqui por 5. Significa que o seu rendimento aí, Ni, só para simplificar, vai ser igual a 1. 30 sobre 5, aí fica 6. 75 sobre 5 dá 15, né? Fazendo essa continha aqui, ó. 1 é a mesma coisa de eu escrever o quê? 15 sobre 15, né? Então, ó, 15 sobre 15 é a mesma coisa que 1. E aí eu posso fazer essa conta. 15 menos 6, tá? 9. Repete o denominador. 9 sobre 15. 9 sobre 15, tanto 9 quanto 15 também são múltiplos de quê? Múltiplos de 3. Divido por 3 em cima e embaixo. Aqui, então, eu vou ter 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. 3 quintos, que é o nosso 0,6. Lembra que 0,6 aí é o valor em decimal. Basta eu multiplicar por 100% para passar isso daqui para a porcentagem. Então, a gente tem aí, né, portanto, o valor do nosso rendimento, ou seja, o máximo rendimento que uma máquina operando entre esses dois ciclos pode ter é de 60% de acordo com o ciclo de Carnot. Beleza? Então, nossa resposta aí seria 60%, letra D de Deus. Beleza, galera? Chegamos ao fim aí. 5 questõezinhas, tá? Espero que vocês tenham conseguido ir bem, alcançar seus objetivos aí. Tentei resolver aí para vocês conferirem, ver se estava tudo certo, ver se o raciocínio de vocês foi correto, tá? Peço por favor, gravar esses vídeos dá um trabalhinho, tem que parar, tem que fazer várias coisas. Eu tô gravando, por exemplo, ó, são 2 horas da manhã agora do domingo, então, né, dá uma moral aí pro professor, dá uma curtida, se inscreve no canal, estamos quase chegando a 200 inscritos, tá? E vamos lá, porque o ano de 2025 promete muitos e muitos mais gravações. Estou com muitas ideias na cabeça dessa maneira aí, tanto para alunos quanto para professores. Beleza? Então, obrigado por assistir. Até a próxima e tchau, tchau.